Pessoal, benefício de pensão por morte. Hoje vamos falar sobre esse benefício que é devido aos dependentes do segurado instituidor, aquele que vem a falecer. Lembrando que tem classes para receber esse benefício de prioridade. Em primeiro lugar, nós temos tanto o cônjuge quanto, eventualmente, filhos, desde que menores de 21 anos e não emancipados. E aí são seguidos por outros entes familiares, caso não haja esses herdeiros preferenciais na ordem dos dependentes da pensão por morte. E hoje, pessoal, nós vamos explicar para vocês se tem direito, se os dependentes têm direito em razão do falecimento de um segurado que não, na verdade, não era segurado. Ele não vinha recolhendo para a Previdência Social. Ou talvez ele não era nem inscrito, mas os herdeiros têm a intenção de fazer os recolhimentos após esse óbito, regularizando assim para trás a vida do segurado falecido frente ao INSS. Seria possível isso? Esses recolhimentos viabilizariam o recebimento da pensão por morte desses herdeiros? Pessoal, olha só, a resposta na verdade é depende, porque depende muito da condição do segurado que a gente está falando. Se o falecido ele era empregado e não tinha os recolhimentos por parte do empregador, ele não vai responder por essa situação de ausência das contribuições, pelo que os seus dependentes terão normalmente o direito reconhecido, mesmo em caso de ausência dessas contribuições. Logicamente, resta aos herdeiros a comprovação de que o segurado instituidor, na verdade, ele atuava, ele trabalhava, laborava na condição de segurado empregado. Então, não é dele a responsabilidade pelo recolhimento previdenciário, não atingindo assim o direito de pensão por morte dos dependentes, que fica resguardado nessa situação. Porém, nós temos aquele caso em que o segurado, o falecido, ele deveria recolher as contribuições previdenciárias na qualidade de contribuinte individual, não ligado à pessoa jurídica, à empresa, ou seja, o famoso autônomo. Nesse caso, pessoal, como a responsabilidade do recolhimento é justamente do contribuinte individual, os herdeiros não podem, após o falecimento desse contribuinte, desse trabalhador, regularizar a sua vida frente ao INSS, mesmo sendo ele, infelizmente, um segurado obrigatório, porque o contribuinte individual ele é uma espécie de segurado obrigatório. Mesmo assim, não caberá essa regularização das contribuições previdenciárias por parte dos herdeiros, porque o entendimento é justamente que a responsabilidade por esse recolhimento era exclusiva daquele que trabalhou nessas condições. Portanto, pessoal, a gente não tem embasamento legal para encaixar essa possibilidade da regularização das contribuições previdenciárias pós-mortem pelos herdeiros ou até mesmo da inscrição pós-mortem do segurado instituidor pelos herdeiros. Inclusive, muito pelo contrário, dá uma olhadinha no que a IN 128 de 2022 fala a respeito desse tema que a gente está abordando aqui hoje. Ela diz que não será admitida a inscrição após a morte do segurado, contribuinte individual e do segurado facultativo. Entretanto, pessoal, a situação é diferente quando nós estamos diante de um caso em que o segurado instituidor, aquele que vem a falecer, ele realizou as contribuições na condição de contribuinte individual
ou até mesmo facultativo, só que de forma errada, num valor abaixo do permitido, abaixo do mínimo. Essas contribuições, teoricamente, elas não teriam validade para qualquer tipo de benefício previdenciário. Porém, a legislação, mais especificamente o decreto da Previdência Social, o decreto 3048 de 99, permite a regularização dessas contribuições pós-mortem pelos herdeiros, viabilizando assim o recebimento da pensão por morte nesse caso. Mesmo, pessoal, frisa-se, tratando-se de segurado contribuinte individual ou até mesmo facultativo. Na tela para vocês. Então a previsão está disposta no artigo 19, parágrafo 7º do decreto 3048 de 99. Olha só, na hipótese de falecimento do segurado, os ajustes previstos no parágrafo 1º poderão ser solicitados por seus dependentes para fins de reconhecimento de direito para benefício a eles devidos até o dia 15 do mês de janeiro subsequente ao ano civil correspondente, observado o disposto no parágrafo 4º, que foi incluído pelo decreto de número 10.410 de 2020. Só que muita atenção, isso que a gente está falando tem um prazo. Para você fazer a regularização das contribuições recolhidas abaixo do mínimo pelo falecido, você tem que fazer isso até 15 de janeiro do ano subsequente. Após isso, não terá guarida, não terá resguardo da legislação. E esse prazo, na verdade, me parece bastante questionável, né, pessoal? Porque pensemos em óbitos ocorridos em dezembro. A legislação não faz qualquer ressalva com relação a isso. Então, se o óbito ocorreu em janeiro do ano anterior ou em dezembro, o prazo é o mesmo, é 15 de janeiro do ano subsequente. Me parece bastante questionável por ser desarrazoado colocar o mesmo prazo independentemente da data da ocorrência do óbito. Então, pessoal, vídeo importante, várias considerações técnicas que podem salvar um benefício de pensão por morte. Portanto, peço que você compartilhe com o máximo de pessoas. Se você não nos segue, passe a nos seguir aqui, deixe seu like. Isso ajuda esse material a chegar a mais pessoas e isso é muito importante. Pessoal, convidando vocês também a nos conhecer melhor lá no ocadvogados.com.br, que é o nosso site. Nós estamos lá à disposição de vocês, temos um canal de comunicação para tirar dúvidas, suporte, tudo que vocês precisarem, tá certo? Será um prazer para nós. E eu te aguardo no próximo vídeo.